como é que eu posso dizer? Um divisor de águas. E a que eu me refiro é a questão da salvação. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que o Evangelho é para todos. A proclamação do Evangelho é para todos. Mas a Bíblia chama também a responsabilidade de saber ouvir. E levar em consideração cada palavra, cada palavra. E milhares e centenas de pessoas estão ouvindo aquilo que elas acreditam ser o Evangelho, quando na verdade não é. O Evangelho, ele vai ser sempre realista. Ele não vai ser pessimista. A maioria das pessoas se equivocam e achar que o Evangelho está resumido ao Novo Testamento. O Evangelho está no Antigo Testamento desde o começo. Desde lá de Gênesis, capítulo 3, verso 15. O Evangelho aparece ali, numa tipologia de Cristo. Lembra, meus irmãos, a pergunta que eu sempre digo para os irmãos que eu faço, e vou relembrar os irmãos aqui. O maior inimigo do mundo caído não é Satanás, é Deus. É Deus. Tiago 4:4, está lá. Quem tem amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Quem se deixa viver, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, aquilo que eu chamo de a tríade, é o tripé satânico. Quem vive por isso? Quem vive para isso? A Bíblia é bem clara em dizer, é inimigo de Deus. E só tem um jeito dessa inimizade acabar. É quando Deus, na pessoa de Cristo, intervém. Quando ele é mediador. Acredite, no Antigo Testamento, todo aponta para ele. Lembra quando eu falei para os irmãos, no primeiro sermão aqui de Zacarias, no panorama, que Zacarias é o livro mais citado no Novo Testamento com relação a Cristo. E hoje, no nosso texto de hoje, na mensagem de hoje, que vai abarcar a primeira visão das 8 que o profeta tem, aqui aparece uma alusão, uma tipologia, uma promessa de um mediador. Olhe como Deus é bom. Por isso, quando Deus inspira os apóstolos, e em especial o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá aos Romanos, capítulo 1 logo, que ele vai embasar a ira de Deus sobre a humanidade, aqueles que rejeitam a Deus, ele reafirma exatamente isso que nós vamos começar a ver aqui. O ser humano, ele precisa de um mediador. E se ele não se abraçar com ele, você pode ter certeza, o céu não vai ser o destino final dessa pessoa. Vamos ler o texto aqui, meus irmãos. Nosso terceiro sermão. O primeiro foi chamados ao arrependimento. Agora é os chamados a confiar. Vamos ler o texto aí, depois eu digo como é que eu vou dividir, tá? Do verso 7 ao 17. Abra a sua Bíblia aí. Pela graça de Deus, vamos. Verso 7, Zacarias. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as murtas que havia no vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas
disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais está indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, tenho um grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a graça do Senhor para nos dar entendimento acerca de tudo que falaremos aqui nessa noite. Senhor, te somos gratos por nos trazer aqui, pela salvação, por nos sustentar, nos dar a provisão, perdoar os nossos pecados, nossas falhas. Por isso aqui, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, te pedindo perdão pelos nossos pecados, seja por ação ou por omissão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixa sair daqui sem compreender, sem nos aprofundar acerca das verdades contidas nesse texto. Tão longe de nós, no tempo, no espaço, mas tão perto de nós, na revelação do poder do Teu Espírito Santo. Então, Deus, que seja um momento de satisfação, de alegria, de privilégio para todos que estão aqui, e sempre como eu te peço, da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído, que todos sejam alcançados pelas verdades desse texto, que confronte, que console, que edifique, que leve ao arrependimento para a salvação, que leve ao arrependimento de amadurecimento. Deus, que seja um momento prazeroso, que os ouvidos de todos esses que aqui estão, de fato, possam se abrir, não só para ouvir, mas para entender, Senhor, as implicações desse texto para as suas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nos faz, de fato, desejar estar nesse tempo, nesse momento, usufruindo da Tua palavra. Em nome de Jesus, prepara-nos, Senhor. É que eu te peço e te rogo, hoje e sempre. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aí, irmãos? Do verso 7 a 11, um exército aí, ó. Um exército aqui é colocado nessa visão. Depois um mediador, no verso 12. E uma promessa do verso 13 ao verso 17. Então, vou introduzir algumas coisas aqui, irmãos, para melhor entendimento dos irmãos. O contexto aqui, nós já sabemos, né? O povo está saindo do cativeiro. O profeta Zacarias, ele está paralelo ao profeta Ageu. Ele está profetizando para um povo que está saindo do exílio. 70 anos lá, presos. Então eles voltam e precisam se reorganizar. E Deus já tinha dito pela boca de outros profetas que depois de 70 anos eles sairiam e o Senhor, né, restauraria o seu povo, daria de novo um templo para que eles ali adorassem. Tanto que a promessa, ela aponta para isso, né, do verso 13 a 17. Os faz lembrar, a confiar nisso aqui. Por isso que é um chamado à confiança. Agora, você só vai poder confiar se antes você tivesse arrependido, você tivesse relacionado, e usando o termo aqui do profeta, você tivesse se voltado para o Senhor, para que Ele possa se voltar para você. Então é nesse contexto, né, que vem
essa visão aqui. Na verdade, são 8. E essas 8 visões, meus irmãos, os eruditos vão chamar isso aqui de um quiasmo. O que é isso, quiasmo? Nada mais do que isso aqui. Argumentos que são divididos, mas que estão entrelaçados entre si. Resumindo, são 8 visões, mas que na verdade é uma visão só. Mas ele coloca por partes aqui, e aí que vem essa palavra quiasmo, para que fique melhor o entendimento. Mas se você tiver tido a curiosidade, essa curiosidade deveria tomar conta de todos os irmãos da Igreja Bíblica Monte Sião, a ler o texto, né? Diferente de muitas igrejas por aí, você tem o privilégio de saber o que é que o pastor vai pregar. Então, se você tiver lido os textos aqui, você vai perceber que essa primeira visão, ela tem um encaixe perfeito com a última, a 8ª. A primeira e a 8ª asseguram que o Senhor reina soberanamente sobre toda a terra, mesmo quando o seu povo se sente pequeno e esquecido. A 2ª e a 3ª visão, ela corresponde à 6ª e à 7ª. E o que é que ela diz lá, essas visões? Revelam que Deus não apenas remove os inimigos externos, mas também purifica o seu povo internamente, mostrando que a verdadeira restauração nasce da graça e do arrependimento. E no centro dessas visões está a visão 4ª e a 5ª, que proclamam que a esperança de Israel não está na força, no braço humano, em governo humano, mas na ação fiel de Deus através do governo humano, que sustenta seu povo por meio de mediação da obra do Espírito Santo. Então, assim, meus irmãos, o arranjo dessas visões nos chama a confiar. Confiar, preste bem atenção. Confiar que Deus governa a história, purifica o seu povo e permanece no meio deles, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer suas promessas. Então é dentro desse contexto que essas visões aí se estabelecem. Essa, em primeiro lugar aqui, chama a confiança. A acreditar e nunca deixar de acreditar que Deus é soberano e Ele tem o controle de tudo e de todos. Tinha uma canção que a gente cantava há muito tempo atrás, que dizia assim: não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, o amor de Deus pelo seu povo. Aí dizia: não me guio por vista, alegre vou. É basicamente o que nós vamos tratar aqui. Eu não sei, eu presumo como é que está a sua vida. Eu presumo, porque você vive no mesmo planeta que eu, na mesma cidade que eu, não é? Mesmo país. E parece que as coisas não estão muito legais. Há muita injustiça, há muita coisa acontecendo. Mas Deus vai nos lembrar aqui de novo que as circunstâncias nunca anularam e nunca vão anular, por pior que elas sejam. Que Deus continua soberano, que Deus continua com as mãos sobre a sua criação. Daí, meus irmãos, a nossa primeira parte aqui do texto. Deus tem um exército. Deus tem um exército, sempre teve, que controla, segundo as ordens do Senhor, que tem, eu vou dizer assim, a autonomia de vigiar toda a terra e passar relatórios, assim quando Deus o deseja. Então, meus irmãos, o verso que começa a visão, ele está relacionado ao primeiro verso da profecia do capítulo 1. É Deus deixando bem claro que isso aqui é um fato que aconteceu na história, pontuando na história. Porque tem gente que lê a Bíblia, às vezes inconsciente, lê isso aqui e acha que nem existiu. Acha que essa revelação aqui, Deus deu para um homem sentado numa cadeira e ele escreveu. São fatos que aconteceram na história e foram registrados.
Por isso que a Bíblia também é um livro histórico. Por isso ele começa exatamente como começou a sua profecia. Olha isso, não é? No 24º dia do 11º mês, estabelecendo o tempo, a data, o local. E quem estava no governo, que é o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dário, ou Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias. Do mesmo jeito que diz. É um padrão. E às vezes tem percepções que a gente acha que não faz muito sentido. E a gente tem que ter muito cuidado para não alegorizar aquilo que não é alegoria nas Escrituras. Mas aqui, segundo a maioria dos comentaristas, essa visão foi noturna. Noturna. E a ideia dessa visão noturna é para ressaltar o caráter revelatório e divino da experiência. Tipo assim, ó, se você não entendeu. Que trevas só é trevas para nós. Escuridão que arremete tempos difíceis é para nós. Para Deus nunca foi. E quando o Senhor se revela, traz uma visão à noite, ele está querendo dizer já um ponto de partida. Eu nunca estou nas trevas, eu nunca estou na escuridão. Eu tenho controle de tudo isso. Essa é mais ou menos a ideia. Agora perceba, para a gente não se confundir aqui, perceba que vai aparecer alguns personagens aqui, do verso 1, do verso 7 até o verso 11. Observe aí. No verso 8, vai aparecer um homem. Está aí no verso 8. Um homem montado no cavalo vermelho. Aí nós vamos lendo. No verso 9, vai aparecer um anjo. Um anjo que fala com o profeta. No verso 10, aparece o homem de novo. No verso 11, aparece anjo. Então presta atenção. Do verso 7 até o 11, aparece homem 2 vezes e aparece anjo 2 vezes. Para a gente entender a força dessa visão aqui, do argumento aqui, a gente precisa caracterizar quem é quem aqui. Beleza? Então volta para o texto. O verso 7 diz que ele recebe uma visão. E nessa visão, ele vê esse homem que está montado sobre um cavalo vermelho. O vermelho aí é a ideia de guerra, ira. Lembra que eu disse que o livro a profecia de Zacarias, ela tem um linguajar apocalíptico. Cavalo vermelho, ira, sangue derramado. O texto prossegue e diz que esse homem, ele está montado em um cavalo que está entre murtas. Grave bem, murtas. E que essas murtas estavam num vale profundo. E aí repete que atrás desse que estava no cavalo, havia outros cavalos vermelhos, baios e brancos. É daí que vem o título do meu ponto. É um exército aqui. A visão que Deus está dando para Zacarias, ele está vendo um exército. E ele precisa entender o que isso significa. O que é isso? Depois do Senhor falar com ele que o povo precisa se voltar. Antes de pensar em reconstruir o templo. Antes de pensar em fazer alguma coisa. Ativismo precisa de uma devoção. Precisa de arrependimento. E não tem como se arrepender se não for aos pés do Senhor, restaurando a comunhão. E agora Deus está chamando eles à confiança e dando uma visão onde o profeta está vendo uma pessoa de poder, de autoridade, que é esse homem, que está sobre esse cavalo vermelho, que tem por trás dele outros cavalos,
Daí a ideia de um exército. Aí o texto continua. E o profeta faz uma pergunta. Ele faz a pergunta para o homem. Meu Senhor, quem são estes? Meu Senhor, quem são estes? Mas quem vai responder não é o homem. Quem vai responder é o anjo, o primeiro anjo que aparece aqui no nosso texto. E o anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são. Só que ele se cala. Aí ele escuta agora o homem falar com ele, com o anjo. O anjo vai ouvir o homem falar, não o profeta. Perceba aí. O anjo vai dizer: eu vou te mostrar quem são eles, o profeta. Mas antes que ele faça isso, então o homem, sem cerimônia nenhuma, esse homem interrompe esse diálogo. E aí, para não ficar dúvida, esse homem aqui é o homem do verso 8. Certo? Olha o que é que está dizendo aqui no verso 10. Então o homem que estava entre as murtas disse. Olha o que é que o verso 8 diz. Um homem montado no cavalo vermelho, ele estava parado entre as murtas. Então, este homem aqui intervém, corta o diálogo ali e entra na situação e diz. Então o homem que estava entre as murtas disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Ele fala. O homem fala. E aí no verso 11, não é o anjo que responde, o anjo do verso 9, e nem o profeta quem responde. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estavam entre as murtas, e disseram: nós percorremos. Então, quem responde ao homem, do verso 8, verso 10, são aqueles que estavam sobre os cavalos vermelhos, baios e brancos. E eles dizem o que é que eles estavam fazendo. Está aí, ó. Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. A pergunta é: quem é esse homem? O anjo, a gente já dá para perceber que esse anjo aí do verso 9 é o mesmo anjo que vai aparecer lá no verso 13, ó. Olha aí, ó. E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. O anjo do 9 é o anjo do 13. Mas você percebeu que no verso 11 apareceu a expressão anjo do Senhor? Verso 11, ó. E eles responderam ao anjo do Senhor. Eles responderam o quê? A uma pergunta. Quem foi que fez essa pergunta? Está no verso 9. O profeta. Mas não foi o anjo que respondeu. Foram o exército que respondeu. E respondeu para quem? Verso 10. Ao homem que estava entre as murtas e disse. Então quem é o homem? É o anjo do Senhor. Verso 11. Que no nosso segundo ponto, isso vai se confirmar. Porque está aí, você pode até dar uma olhadinha no verso 12. Então o anjo do Senhor disse. E aí vai haver uma mediação, uma oração desse anjo do Senhor. Então, eu não tenho medo de dizer que no nosso texto aqui existem dois anjos. Um anjo é o interlocutor, é aquele que vai fazer a transmissão do anjo, que é o anjo do Senhor, que é o homem, que está no verso 8 e no verso 9. Conclusão aqui, meus irmãos.
Isso aqui é só é didática, para os irmãos entenderem o que eu vou falar daqui para frente agora. O anjo do verso 9 e o verso 13 não é o anjo do Senhor, mas um anjo criado, intérprete da revelação divina. O homem, do verso 8 e verso 10, que estava entre as murtas, e o próprio texto esclarece isso, ele está no centro da visão, ele recebe relatório dos cavaleiros, verso 11, e no verso 11 é chamado explicitamente anjo do Senhor. Então há uma progressão aí. Um homem montado no cavalo recebe a resposta e tem o título de anjo do Senhor. Quem é esse anjo? O anjo do Senhor no texto não é um anjo comum, mas uma manifestação divina. Preste bem atenção, no verso 12 isso vai ficar mais claro. Uma manifestação divina. As evidências bíblicas são claras. Ele recebe relatório dos outros anjos, algo incompatível com anjos criados. Ele, verso 12, vai interceder ao Senhor. É uma função. E ele é distinto do Senhor, mas fala com autoridade divina. Padrão reconhecido, meus irmãos, nas teofanias do Antigo Testamento. Conclusão: o anjo do Senhor é uma manifestação pré-encarnada do Filho, atuando como mediador e intercessor. Repito, no verso 12 vai ficar mais claro ainda. Então o relatório é esse aqui. Eles chegam para esse anjo do Senhor e dizem, ó, a terra está, olha aí para o texto, calma e tranquila. Presta atenção, calma e tranquila. Mas isso na perspectiva do mundo pagão, não do povo de Deus. Está calma e tranquila. Vou explicar. Essa tranquilidade revela que uma ironia espiritual. O mundo está em paz, enquanto Jerusalém sofre. Contudo, o texto deixa claro que nada ocorre fora do conhecimento do governo de Deus. O exército celestial não age de forma autônoma, presta contas. Então presta atenção. Aqui o reino persa está sendo o grande instrumento de Deus, que libertou o povo do cativeiro. Dominou a Babilônia, que era a imbatível. O reino persa. Então, quando Deus recebe esse relatório do anjo aqui, né? Que a pessoa ali que está ali é Deus, uma pré-figura de Cristo, se relacionando com o mundo caído. Presta atenção. É que o mundo está, beleza, está tranquilo. Mas o povo de Deus está o quê? Está sofrendo. O povo de Deus saiu do cativeiro sem rumo na vida, vamos dizer assim, desacreditado, sem esperança. E Deus disse que o primeiro problema deles era pecado, se arrependesse. E aí Deus vai chamar agora eles a confiar. Isso parece que está tudo tranquilo e calmo, e que vocês estão sofrendo. E só para refletir, antes de aplicar esse texto, meus irmãos, a gente precisa refletir sobre a tensão espiritual importante. A terra estava calma, tranquila, mas o povo de Deus continuava em ruínas. A aparente estabilidade das nações não significava que Deus estivesse ausente ou indiferente, ou surdo, que não estivesse ouvindo o clamor do seu povo. Porque às vezes a gente está passando por dificuldades, está com problemas, e a gente fica tipo, muitas vezes, o que Salomão disse nos seus escritos. Tudo é vaidade. O que adianta a gente se esforçar tanto? Aí vem e fica tudo para os outros. Ou então o salmista que dizia, para o ímpio tudo dá certo. Ele não adoece. Onde ele coloca a mão, prospera. Né? E aí até que esse indivíduo chega diante de Deus e Deus diz assim, é porque você está vendo com os olhos do mundo. Você não está vendo o final da coisa. Você não sabe como é que vai terminar. Lembra que eu disse uma vez para os irmãos? A perspectiva do mundo, meus irmãos, de bênção é sempre prosperidade. Prosperidade é sinal de bênção, de que está dando tudo certo.
Mas na perspectiva de Deus, comumente é o contrário. Nunca esqueça isso aqui que eu vou lhe dizer. Se a sua vida está boa demais, tudo está dando certo, tudo que você faz, todo mundo aplaude, todo mundo valoriza, ninguém mostra nenhum tipo de restrição, todos se submetem, você não sofre nem um tantinho de nada. Alguma coisa está errada. Porque na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o povo de Deus sempre foi perseguido. Sempre sofreu. Sempre sofreu. Vamos lembrar? Nós acabamos de estudar aqui, começar a estudar a carta aos Filipenses. A última carta, né, que Paulo escreve, e depois ele morre. Isso foi bênção? Isso foi prosperidade? Ou isso foi desgraça? Isso foi tragédia? O próprio Paulo respondeu. Para ele é alegria. Porque ele sabia que ia para Cristo. Parece cor de doido, né, irmãos? Por isso que Paulo disse que as coisas de Deus é loucura para o homem quando ele não entende. Então a Bíblia não é pessimista, ela é realista. Sabe? Eu não sou aqui pregador do caos. Eu quero sempre ser o pregador da verdade. Porque é só você olhar para a sua vida foi sempre um mar de rosas? Não foi. O problema é esse, que as pessoas querem fazer você acreditar que a sua vida sempre vai ser um mar de rosas, quando você sabe que não é assim. Tem momentos, Jesus teve momentos de alegria. Jesus foi para a festa de casamento, onde tinha vinho à vontade, foi não? Jesus almoçou em várias casas, momentos maravilhosos. Mas teve momentos também difíceis. Que quiseram apredejá-lo, que quiseram bater nele e ele escapou, até que chegou o dia dele morrer. Teve as duas coisas. E nenhuma dessas duas dimensões, seja de tristeza, seja de alegria, o Senhor está ausente. Mas normalmente a gente acha. É assim. Se a gente está bem, Deus está com a gente. Se a gente está ruim, os dois caminhos que um crente não deve percorrer. É de entrar no vitimismo e dizer, eu mereço. Não, merecer você merece mesmo, não está fazendo nada de bom não. Entendeu? Ou então dizer assim, é o inimigo que está fazendo isso comigo. Duas opções erradas. Qual é a opção correta? É que você é pecador, certo? E se você está em pecado, Deus vai se levantar contra você. Porque Ele te ama. O remédio de Deus para curar você da sua desobediência do pecado nunca vai deixar de ser o castigo. Daqui um povo que foi castigado. Aí Deus agora surge e diz, olha, vocês estão sofrendo, eu estou vendo. O mundo ímpio está se sentindo tranquilo e seguro, mas não estão. É só aparência. Qual é a aplicação aqui para nós? Será que nós temos confundido, meus irmãos, tranquilidade do mundo com a ausência da ação de Deus? Nos dias atuais, vivemos em um mundo que muitas vezes parece calmo e tranquilo, enquanto a fé cristã enfrenta marginalização, a igreja sofre pressões. Aí já tem pastor sendo... Esses pastores que são mais vistos na internet, né? Não chegou para mim porque o nosso canal ninguém vê, né? Mas se ganhasse popularidade, com certeza eu já entraria. Porque 2 pastores já foram chamados, foram intimados pela Polícia Federal para explicar esse negócio de dizer que não pode ter casamento de homem com homem. A igreja está sofrendo essas pressões. E não é pessimismo, pode piorar. Porque o Senhor Jesus disse que o mundo odeia aqueles que são deles, porque odiou ele e matou ele. Vão odiar aqueles que são seus também. Mas não se preocupe. Deus está no controle. Eles parecem que estão ganhando, mas não estão, irmãos. Não estão. Nós já vencemos, segundo Paulo diz, né? A prosperidade dos ímpios não é um sinal de aprovação divina. Salmo 73, é o salmo que eu estava citando. Abacuque 1, verso 2 ao 5, Deus age mesmo quando parece silencioso. E Romanos 8, 28, aqui é para arrematar.
que diz, né, que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até a aparente tranquilidade, prosperidade do mundo. Deus jamais fica em silêncio. Em resumo aqui, o que é que o profeta vê? Simplesmente um Deus que é poderoso. Por isso a expressão Senhor dos Exércitos. O Deus que comanda tudo e todos. O que é que o profeta vê e aprende? E vai ensinar isso para o povo, e a gente tem que aprender. Que Deus tem um exército. Não é o exército dos Estados Unidos, que é considerado a superpotência. Né? Que se ele apertar o botão vermelho, tão famoso botão vermelho, acaba com a raça humana. Acaba coisa nenhuma. Quem vai acabar com esse negócio aqui é aquele que criou, é Deus, ele já disse isso. Ele que vai acabar com tudo. Então pode haver guerra, pode haver bomba nuclear, vai morrer muita gente, vai se acabar muita coisa, mas o mundo não acaba. Quem vai acabar com o mundo é esse Deus. E esse texto aqui traz essa dimensão, entendeu? Eu que governo. Eu tenho meus exércitos, ao meu comando me passam relatórios. E o relatório aqui pontual, nesse texto aqui, é que o mundo estava beleza. Estava numa tranquilidade, numa paz, numa prosperidade, enquanto o povo de Deus sofria. Era perseguido. Um povo que via todo mazelado, de 70 anos no cativeiro. Coitadinhos, 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 coisa nenhuma. Foram para lá porque mereceram. Agora, Deus é tão gracioso, eles esqueceram que Deus sempre disse, vocês vão aprender a nunca mais adorar outro Deus além de mim. E, de fato, depois deles saírem de lá, isso não aconteceu mais, não. Cai em outros pecados, mas nesse não. Mas o Senhor sempre disse, eu vou restaurar. Eu vou prosperar vocês. Mas existe uma cronologia. Tem gente que já olha para a bênção. Mas até chegar lá, tem açoite. Tem Deus usando tudo e todos contra o seu povo. Você percebeu nossa leitura de Ezequiel hoje? Você percebeu lá? O tom, ali é Deus falando. Ali é Deus falando, meus irmãos. Olha o tom, Deus é mau, jamais. Deus é bom. Quem é mau somos nós. Deus é sábio. Então o que nós aprendemos aqui? Ei, fique com medo não. Deus tem um controle, Deus tem um exército. Que na hora que Ele quer, como é que está aí? É Deus se mostrando, eu estou aqui. Eu não quero só arrependimento de vocês, não. Eu quero que vocês confiem em mim. Eu sou soberano. Agora, o mais fantástico é o verso 12. O verso 12 é o mais fantástico. Porque nós vamos entrar no verso 12 agora, entendendo quem é esse aqui que está falando. Olha o que, é que o verso 12 vai dizer. Um mediador, aquele que apela em intercessão. Olha aí, não é o profeta que apela, não é o anjo que está sendo intermediário, né? Entre o anjo do Senhor. Não é ele que apela. É esse anjo. Olha aí o que, é que o verso 12 vai dizer, ó. Então o anjo do Senhor disse. O que é que ele disse? Olha aí, meus irmãos, que coisa fantástica. Ó Senhor dos exércitos, ó Senhor soberano, ó Senhor todo-poderoso, ó Senhor que tem legiões e legiões de soldados, cavalos, que a um comando seu te dão um relatório do que está acontecendo no mundo que tu criou. É isso que ele está. É para esse que ele está clamando. Ó Senhor dos exércitos. Aí o que, é que ele diz em seguida? Até quando? É o mesmo linguajar que aparece em Apocalipse. Até quando? Até quando o quê? Olha aí, ó. Até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? Quem é esse anjo aqui? É o homem do verso 8, é o homem do verso 10, que é dado o nome de anjo do Senhor no verso 11. Foi dado pelos cavaleiros que prestaram o relatório. Está aí, verso 11. E responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram. Murtas. Murtas aqui, a maior parte dos comentaristas relaciona murtas aqui com Israel.
Murtas é uma planta que ninguém dá muito valor a ela. Ela não tem, assim, se você fosse procurar uma planta para colocar no seu jardim ou para colocar como decoração, murta jamais seria uma opção sua. É algo que não se tem valor. No caso aqui, Israel, ela não era dado valor, ela era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, que em outros locais, a Bíblia vai dizer a menina dos olhos de Deus. Preciosa. Mas aqui nesse tempo, era desconsiderada. Assim como a igreja, a verdadeira igreja do Senhor é desconsiderada, completamente desconsiderada. E aí perceba que lá no começo, no verso 8, diz que essa murta, ela estava num vale profundo. Isso é para trazer consciência para nós que o sofrimento sempre fez parte do povo de Deus. Seja um sofrimento de perseguição por fidelidade ao Senhor, seja um sofrimento de desobediência, e aí vem o castigo do Senhor. Aí eu sempre gosto de lembrar, irmãos, a gente vai sofrer, mas é melhor sofrer por fidelidade do que por infidelidade. Porque por infidelidade machuca, humilha. Por fidelidade não. Honra. Entendeu? É estabelecido um amadurecimento. E olha que interessante. O texto lá no 8 diz que esse homem que é o anjo, reafirmado no 11 e confirmado no verso 12, que não é um homem qualquer. Meus irmãos, aqui nada mais é do que um tipo de mediador, o único que de fato tem um contato com Deus Altíssimo. Por isso que no Novo Testamento Jesus deixa bem claro, quando ele está falando lá para os fariseus, só há um caminho que leva ao Pai. Quem é esse caminho? Eu. Eu sou o caminho. Eu sou o único mediador. Timóteo vai dizer isso, né? Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Olha aqui, Antigo Testamento. 400 e poucos anos antes de Jesus nascer, de vir ao mundo, o profeta Zacarias já dá lampejos no Antigo Testamento do plano, do projeto, do decreto de Deus acerca da solução, a solução definitiva para essa inimizade do homem para com Deus, que é Jesus representado aqui com esse anjo mediador, que era um tipo de teofania que, se você ler os outros textos proféticos, todo o Antigo Testamento, você sempre vai ver Deus se manifestando, se relacionando com o povo como um anjo. Um anjo que aparece. Apareceu para Josué, apareceu para Jacó, apareceu em forma de sarça também. Sempre foi. E olha que maravilha, meus irmãos. O verso 8 diz que esse, que é o anjo do Senhor, está montado e ele está junto. Ele está junto, olha aí, ó, junto com essa Israel desprezada, a murta. Essa Israel que está no vale. Olha aí o verso 8. Tive de noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho, ele estava parado entre as murtas que havia no vale profundo. O Senhor sempre, sempre esteve com o seu povo. O Senhor nunca abandonou o seu povo. Na alegria ou na dor, o Senhor sempre esteve. Uma outra percepção que nós devemos aprender é essa. No seu maior sofrimento, no maior sofrimento da igreja, Deus nunca abandonou. Olha aqui, meus irmãos. Esse anjo do verso 12 é o homem do verso 8, é o homem do verso 10, é o anjo do verso 11. É uma representação, uma tipologia de um Messias, de um mediador, infinitamente melhor e o único. Volta para o verso 12. Mas ele deixa bem claro aqui que tudo que estava acontecendo com eles era fruto do pecado deles, de rebelião contra o Senhor. Por quê? Porque ele não nega, ele relembra. Olha o que ele diz aí, ó. Depois dele pedir, compaixão por Jerusalém e as cidades de Judá, ele diz:
contra as quais estás indignado há 70 anos. 70 anos, lembrar, o cativeiro. Por que vocês foram para lá? Então, essa história de dizer que Deus esquece dos nossos pecados, não é como a gente, não. Entendeu? Deus não esquece pecado no sentido que ele não passa em rosto. Mas ele sempre lembra. Para que a gente veja não os nossos pecados, mas a graça dele em perdoar. Eu não sei se você já, em alguma vez na vida, na sua caminhada cristã, deu aquele estalo assim de você parar e dizer assim: puxa vida, como Deus é gracioso. Mas tanto pecado que eu cometi e que eu cometo, e ele continua me sustentando. Ele continua me dando força, vigor. Ele continua me dando oportunidades para arrepender. Você nunca parou para pensar nisso, não? Pois devia. Aí aqui não tem como, meus irmãos. Quando eu estava estudando esse texto, eu digo, meu Deus, que coisa fantástica. O mediador aqui. Aí me veio o texto de Timóteo, né? Mas mediação me fez lembrar de quê? De Hebreus. Aí eu queria fazer um paralelo aqui, desse verso 12, com o que está escrito lá em Hebreus. Eu vou tentar ser bem breve aqui, irmãos. Porque eu acho isso importantíssimo. Para você não ficar com mais nenhuma dúvida. O Antigo Testamento é escritura tanto quanto o Novo Testamento. Cristo está tão presente no Antigo Testamento quanto no Novo. Olha isso aqui. A mediação de Zacarias. Em Zacarias, o anjo do Senhor atua como mediador entre Deus e o povo, antecipando aquilo que Hebreus afirma de forma explícita. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Hebreus 8, 6, 9, 15, 12 e 24. É só ler lá. Hebreus 8, 6, 9, 15, 12 e 24. Está lá. Qual é a conexão aqui? Ó? Zacarias apresenta a função, mediação. Hebreus revela a identidade plena desse mediador. Quando a gente vai para Hebreus, a gente fica certo de que quem ele está falando aqui, esse anjo aqui, é Cristo. Por isso nós, meus irmãos, temos muito mais conhecimento do que eles aqui. Eu não sei se quando eles escutam isso aqui, eles conseguem fazer essa relação. Isso aí que ele está falando, esse mediador. Quem é? Se eles pararam, eu não sei. Mas o que eu tenho certeza é que Hebreus nos dá certeza de que esse do verso 12 aqui é o nosso Cristo. Repito, Zacarias apresenta ele como uma função. Hebreus, com identidade plena. O que Zacarias é um antípodo, em Hebreus é escatológico e definitivo. A intercessão contínua, ela se torna, de fato, um clamor. Quando ele diz, até quando? Não é ignorância de que ele não sabe o que Deus vai fazer. É tipo assim, Deus tem misericórdia. É uma intercessão de um advogado diante de um juiz e dizendo, tenha clemência. Dê logo o veredito, não maltrate tanto, sabe? É uma compaixão. Mas perceba, Jesus é Deus. Aí você consegue perceber como Deus é compassivo com um povo tão depravado. Um povo que nós lemos em Ezequiel, que praticou coisas piores do que as nações pagãs. E esse Deus aqui se revela como um Deus mediador, cheio de compaixão. Hebreus esclarece esse ministério. Cristo vive para interceder pelos seus. Entrou no céu, agora em favor de todos nós. Como diz Hebreus 9, 24. Em Zacarias, o anjo do Senhor intercede no contexto histórico. Em Hebreus, Cristo intercede no contexto eterno. Literalmente, olhando para esse texto, essa intercessão não é para mim, não é para você. É para esse povo que viveu nesse tempo. Mas como nós temos a revelação progressiva, e ela fechou, aí nós temos Hebreus, aí Hebreus nos faz vir, olhar para cá, e dizer para nós também. Isso aqui é para confirmar aquilo, meus irmãos, de que a salvação sempre foi um plano só, plano A. Não teve um plano B. Eu e você que somos gentios, aqueles que vão vir depois de nós, se demorar mais 1000 anos para Jesus voltar,
Todos eles estão enquadrados aqui. Porque eles entram por Hebreus e Hebreus mostra que Deus já pensava em mim e você. Então não foi um reajuste. Ah, meu povo não me quer, me fez tanta raiva, pois agora eu vou abrir para o mundo pagão. Nunca foi assim. Deus sempre pensou. E Efésios deixa isso claro, no comecinho de Efésios. Antes de o mundo existir, Deus já tinha. Vou usar os termos nossos, humanos, né? Deus já tinha pensado em mim e você. Com todas as suas mazelas. O mais miserável que você tenha sido ou ainda seja, Deus é gracioso, enquanto tiver fôlego de vida, para lhe salvar. E se você já é salvo, para lhe manter de pé. O pecado não vence essa batalha. A intercessão de Zacarias é temporária e simbólica. A de Hebreus permanece eficaz. Tinha mais coisas para eu dizer, mas eu quero ir logo também para João. Porque também tem link com João. O Evangelho de João. O verbo que se manifesta. A visão encarnada. Encarnada. Zacarias recebeu uma visão mediada. Tinha um anjo que mediava essa visão. E dentro dessa visão tinha um mediador. Que mediava entre Deus e os homens, incluindo o profeta. Zacarias vê Deus revelado em forma angelical. João anuncia Deus revelado em carne. Por isso ele diz em João 1,14: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Saiu de algo, figura para a realidade, em João. Zacarias destaca o envio dos mensageiros sob a autoridade do anjo do Senhor. João constrói toda a cristologia sobre o conceito de envio. Assim como o Pai me enviou, eu envio vós. Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então o anjo do Senhor é enviado, mas fala e age como Deus. João resolve essa tensão. Eu e o Pai somos um. Como Deus é gracioso, meus irmãos. Já assinalava. O problema de vocês tem jeito. E até aqui, como é que tem jeito esse problema? Primeiro, se arrependa. Segunda, confie. Confie em quê? Nas minhas promessas. No que eu já disse. Não no que você quer que eu diga, mas no que eu já disse. É o nosso terceiro ponto. Vamos aí? A promessa que restaura a misericórdia. E aí vão o resto dos textos, dos versos. E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, verso 13 diz, né? Ao anjo que falava comigo. Olha aí, irmãos. E aí o anjo disse para ele, proclame isso. Aqui é o chamado à confiança, literalmente. Mas perceba, antes de chegar aqui, o Senhor, usando esse profeta, formatou a quem eles devem confiar essas promessas. Há um Deus que tem o controle de tudo, tem um exército sobre ele. Há um Deus que sabe o quanto foi ofendido, mas a graça é sempre maior do que a ofensa. Não importa o pecado, pode ser o pior, ele não é maior do que a graça de Deus. Agora, quem escuta isso, se ele pensar assim, então eu vou pecar doidarado, então é porque você nunca foi alcançado. Como é que um crente pensa? Deus, como tu é misericordioso, eu vou fazer de tudo para pecar o mínimo que eu puder. Porque Paulo deixou isso bem claro lá em Romanos capítulo 6. Então eu vou pecar para que a graça aumente? Não. Eu não sou mais aquele que pecava. Vivia na prática do pecado. Eu sou outra pessoa. Eu morri com Cristo. Então agora eu vou viver em santificação. Ora, se a graça... Presta atenção. O raciocínio aqui, Se a graça é maior do que qualquer pecado, então tu imagina essa graça
na minha e na sua caminhada em santificação, meus irmãos. Pensa aí. É a palavra que Paulo mais usa. Filipenses está lá, para mostrar para a gente. Graça, graça, graça. Que palavra, meus irmãos, graciosa. Aí está aqui, ó. Palavras graciosas. Para um povo que não merecia. Em hipótese alguma. É um povo que vem 70 anos no cativeiro. Por que eles foram para lá? Porque afrontaram a Deus. Um pecado que eu e você, literalmente, não cometemos. Não é? Aí o que é que o texto diz? Proclame. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ó, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Tem um grande amor. Olha aí. É isso que Satanás quer fazer os crentes esquecer. O mundo, ele não está preocupado, não, o mundo já está caído, mas o crente, ele quer que ele esqueça isso. Deus é mau, Deus é ruim. Não lê o Antigo Testamento, não, ali é o Deus ruim. Lê só o do Novo Testamento, lê do Novo, Deus é bom. Está aqui, ó, Deus é bom. Quando alguém chegar para você assim, não abre o Antigo Testamento não, que ali Deus é horrível. Horrível? Ah, não está lendo direito não. Vem cá, Zacarias, olha aqui. O que é que Deus está dizendo? Ó, assim o Senhor dos Exércitos tem um grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação, olha aí, olha o mundo aí, é inimigo de Deus, ó. Não é nosso não, é inimigo de Deus, ó. Olha aí, ó. Verso 15, ó. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas eles agravaram o meu mal. Quem está aqui comigo nas quartas-feiras, estamos falando sobre a providência de Deus. Deus tem providência sobre tudo, até sobre o mal, mas Deus continua bom. Deus usa a imoralidade, o ser de caráter imoral, para que os seus propósitos sejam cumpridos. Aqui no caso, Deus levantou o Império Persa para castigar o seu povo. Mas eles eram tão maus à semelhança dos assírios e dos babilônicos. Eles sempre iam a mais do que Deus ordenou que eles fizessem. Eles iam a mais. Mas Deus não deixou nenhum por inocente. Por isso que ele diz assim, ó. Eu estava pouco indignado. Mas a minha indignação aumentou. Né? Porque eles agravaram o mal. Aí verso 10. Portanto, aí é para fechar o argumento. Portanto, assim diz o Senhor. Olha o que é que o Senhor está dizendo aqui, ó. Voltei-me para Jerusalém. Tu lembra do primeiro sermão? Verso 2, verso 3. Verso 3 do capítulo 1. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aí a parte dele ele cumpre. Aí, ó. Voltei-me para Jerusalém com o quê? Com misericórdia. E nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém, de proteção. Olha aí, irmão, Deus está dizendo. Só que quando o profeta está falando isso aqui, eles estão na pindaíba, irmãos. Lembre-se, o mundo deles aqui, quando estão vendo isso aqui, está tudo beleza. O rei persa está se sentindo poderoso, está na tranquilidade. E o povo de Deus todo quebrado. Não tem onde morar, não tem uma terra. Não era reconhecido como Israel. Se perdeu. Mas Deus está dizendo para eles, confie. Não vai terminar assim. Não vai terminar assim. E aí o verso 17, ele arrebata. Diz para não ficar dúvida. A segunda vez que aparece aqui o verbo. Proclamar. Proclame. Outra vez dizendo... Assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades voltarão ao quê? A transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Que promessa, meus irmãos. A promessa culmina com o anúncio de retorno misericordioso do Senhor a Jerusalém, a reconstrução do templo e da cidade simbolizada pelo cordel de medir. O texto ecoa, meus irmãos, a teologia de Ezequiel, assim como a glória havia deixado o templo, agora Deus afirma que voltará e habitará no meio do seu povo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Não é que
era a profecia do Cristo, que nós já temos. Ele já veio e ele habita em nós, o seu Espírito Santo. Então, para refletir, meus irmãos, a resposta de Deus não vem primeiro com ações visíveis, mas com palavras boas e consoladoras. Por isso exige confiança. A gente não tem que ver para crer, a gente tem que crer. Por isso que as palavras são importantes. Por isso que Pedro entendeu isso. Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não é as ações de vida eterna, os milagres de vida eterna, não. Palavra, palavra. Por isso que lá em Apocalipse, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Palavra, palavra. Deus falou, se agarre com ela. A confiança se renova quando ouvimos Deus falar, mesmo antes de vermos Deus agir. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ponto. Uma reflexão aqui para nós. Será que temos dado mais atenção ao que ainda não mudou ao redor do que as promessas que Deus já declarou? Quando você lê um versículo como esse, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Como é que tu, crente, vê esse negócio? Tu olha para um texto desse, aí tu olha para o mundo. Então aqui para nós, olha como é que o mundo está hoje. O mundo está bagunçado. Né? A depravação está em níveis nunca vistos antes. Não é? Eu me lembro, há 10 anos atrás, eu dizendo para os irmãos, conversando com alguns pastores, cara, a gente conversando e dizendo assim, rapaz, vai chegar uma época que a gente vai chegar em locais públicos e a gente vai ver homem com homem, mulher com mulher, na maior, entendeu? E vai chegar ao ponto deles até terem relações íntimas. Assim, diante de nossos olhos, isso vai ser tão comum que as pessoas vão se acostumar com isso. O crente não deveria se acostumar, mas isso é uma realidade. É uma realidade. Você chega nos cantos agora, você vê adolescentes se agarrando, se beijando. É um negócio esquisitíssimo. Aí você olha, vê um texto desse na sua mente, você fala, o mundo está ganhando. Mas a Bíblia diz que o mundo a gente vai ter aflição, mas a gente tivesse bom que o Senhor venceu o mundo. Como é que tu aplica isso na tua vida? Só tem um jeito. Confiança. Se o texto está dizendo que o Senhor venceu o mundo, então ele venceu. Esse mundo que eu estou vendo aqui, o Senhor venceu. Por pior que ele esteja. Injustiça, seja o que for. E hoje, que a gente não está vivendo nem 10% do que eles viveram no tempo da Síria, da Babilônia. Quem chegou perto, que pode dizer, eu vivi, quem foi parente do Holocausto, né? Tem parentes que viveram aquela tormenta ali. Mas nem naquela tormenta toda, que foram mortes cruéis, o Senhor continuava com o seu povo. Repito, meus irmãos, trevas para o seu povo. Alívio, conforto para aqueles que não são seu povo. Isso não quer dizer que Deus não está operando. Isso não quer dizer que Deus está apático. Está aqui um texto que mostra isso para nós. Muitos querem ver primeiro para depois confiar. Mas Zacarias mostra o caminho inverso. Deus fala antes de agir visivelmente. Em nossos dias, somos chamados a caminhar sustentados pela palavra, mesmo quando a restauração ainda não é perceptível. A confiança cristã se apoia na fidelidade de Deus, não na velocidade das circunstâncias. Então, meus irmãos, partindo para o final, vou terminar. Eu, quando estou aqui em cima, o tempo voa, irmãos. É impressionante, ó. Vou concluir aqui. Vou partir lá para a conclusão da conclusão. Então, pronto. Vou terminar com isso aqui, ó. 1 Pedro 5:7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Hoje, como nos dias de Zacarias, meus irmãos, Deus chama o seu povo a confiar. Confiar quando o mundo parece sem paz
e a igreja em ruínas. Confiar quando a espera é longa e a dor é insistente. Confiar quando ainda só temos promessas, mas não resultados. Aí, Jeremias 17:7. Jeremias, um sofredor. Está lá as suas lamentações. Ele diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Então, meus irmãos, somos, portanto, chamados a confiar. Não me guio por vista, eu me guio por palavra. O Senhor falou, eu confio. E essa deve ser a nossa percepção e a nossa vivência aqui nesse mundo. Está ruim? Está difícil? Lembre do que Deus falou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Todos devem se submeter a Ele. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite.